Olha só, esse aqui é o Chevrolet Onix. Oficialmente é o carro mais econômico do Brasil. Mas tem um segredo aí. Ele poderia ser muito mais eficiente. Pensa só, rodar centenas de quilômetros a mais com um tanque mais barato. Isso seria possível se ele pudesse usar um combustível que é proibido para carros como ele. Que história é essa, né? Vamos descobrir. Vamos lá, imagina uma viagem saindo de Brasília. Se a gente encher o tanque com gasolina, o Onix nos leva até Belo Horizonte, tranquilo. Com etanol, olha, o bolso até agradece na hora de abastecer, mas vai ter que parar no meio do caminho, não tem jeito. Agora se liga na mágica que aconteceria com o diesel. Com um tanque mais barato que o de gasolina, daria para ir direto, sem parar, até São Paulo. A diferença na autonomia, sério, é uma coisa absurda. Aí a pergunta que não quer calar é, pô, se o diesel é tão melhor assim em economia e autonomia, por que raios existe uma lei de quase 50 anos atrás que proíbe ele nos carros de passeio aqui no Brasil? Para a gente conseguir desvendar esse mistério, vamos precisar pegar a nossa máquina do tempo e voltar para uma época em que uma crise mudou completamente as regras do jogo. Para entender essa vantagem toda, a gente tem que dar uma espiada em como os motores funcionam. Bem rapidinho, ó. O motor a gasolina precisa de uma vela para soltar uma faísca e pá! Explodir a gasolina. Já o motor a diesel, ele é mais esperto. Ele não precisa de faísca. Ele pega o ar, comprime com tanta força que o ar fica quente pra caramba. Tão quente que na hora que o diesel é injetado ali, ele queima sozinho. É na base da pressão, pura física. E esse jeito de funcionar só na base da pressão traz umas vantagens que são, assim, incríveis. Primeiro, o motor a diesel aproveita muito melhor a energia do combustível, ou seja, gasta menos. Segundo, ele é famoso por ser um tanque de guerra, super robusto. O motor a diesel bem cuidado dura fácil 500 mil de quilômetros, quase o dobro de um motor a gasolina. E o mais doido é que o inventor, o Rudolf Diesel, pensou nesse motor para funcionar até com óleo de amendoim, óleo vegetal. Com tanta coisa boa, a proibição fica ainda mais esquisita, né? Pois é. E a chave para resolver esse quebra-cabeça está lá atrás, numa crise que não só abalou o mundo, mas que pegou o Brasil de um jeito que mudou nossa história. Beleza, voltamos para 1973. O cenário é o seguinte: de uma hora para outra, os países do Oriente Médio que mais produziam petróleo decidem fechar a torneira. O resultado, um caos global. O preço do barril de petróleo não subiu, ele explodiu. Aumentou 400% em poucos meses. 400%. Foi um soco no estômago da economia mundial, ninguém estava preparado para isso. E para o Brasil? Bom, para o Brasil a coisa foi ainda pior. Para ter uma ideia, naquela época, de cada 10 litros de petróleo que a gente usava, quase 8 vinham de fora. 78% era importado, ou seja, a gente estava totalmente na mão deles, completamente vulnerável. O resultado disso, claro, foi um baque imediato e violento. A conta para importar combustível quadruplicou assim do nada, e isso bagunçou a economia inteira do país. Foi o ponto final de uma era de grande crescimento que ficou conhecida como o milagre econômico brasileiro. Acabou ali. Com a faca no pescoço, o governo da época precisou agir rápido e atacou em duas frentes. A primeira foi criar o Proálcool, lá em 1975, aquele programa gigante para a gente começar a usar o etanol da cana como combustível. E a segunda medida, que veio logo em seguida em 76, foi a que ecoa até hoje: proibir de vez os carros de passeio a diesel. A lógica por trás disso era bem clara, na verdade. Tinha dois motivos principais. Primeiro, era preciso garantir que o diesel, que estava caro e raro, fosse usado só no que era super essencial para a economia. Caminhões para transportar comida, ônibus para o transporte de gente, essas coisas. E o segundo motivo era proteger o filhote que estava nascendo, o Proálcool. Se liberassem os carros a diesel, que eram muito mais econômicos, ninguém ia querer saber de carro a álcool, né? Tá, mas aí a gente pensa, beleza, a crise do petróleo acabou faz décadas. O mundo mudou. Por que essa lei, que era para ser uma medida de emergência, está aí até hoje? Bom, a resposta, de novo, está no dinheiro e em alguns problemas crônicos do Brasil. Um dos grandes culpados por manter a proibição foi um negócio chamado conta petróleo. Pensa nela como uma conta que o governo usava para tentar segurar os preços dos combustíveis. Só que na prática, essa conta virou uma bola de neve, uma dívida gigantesca. Imagina o que aconteceria se liberassem os carros a diesel. O consumo ia explodir, a gente ia ter que importar muito mais e essa dívida ia ficar simplesmente impagável. E junto com isso tem um problema de infraestrutura que se arrasta até hoje.
É meio irônico, né? O Brasil tira muito petróleo do chão, mas não consegue refinar tudo. A gente não tem refinarias suficientes para transformar esse petróleo em todo o diesel que a gente precisa. O resultado é que, ainda hoje, mais ou menos 1/4 de todo o diesel que a gente queima aqui vem de navio de outros países. Ah, e claro, sempre teve o argumento do meio ambiente. E com razão, o diesel de antigamente era um veneno, soltava uma fumaça preta horrível. Mas a tecnologia, gente, ela evoluiu de um jeito que é difícil até de acreditar. Para ter uma noção, a quantidade de partículas sujas que saem do escapamento caiu de 13 mil para só 10. De 13 mil para 10. É uma limpeza absurda. O diesel moderno é outra coisa. Só que mesmo com toda essa evolução na tecnologia, sabe o que aconteceu em 1994? A proibição foi confirmada de novo. E os motivos? A mesma ladainha de sempre. O preço do diesel aqui dentro era mais baixo por causa de subsídios e o país não tinha grana, não tinha dólares guardados para sair comprando mais combustível lá fora. No final das contas, a planinha de custos sempre venceu a discussão. E aí a gente chega em hoje. O mundo é outro, a tecnologia é outra. E aí, qual o futuro dessa lei? A parte mais irônica é que a resposta para essa pergunta talvez nem esteja mais aqui no Brasil. A verdade é que o bonde da história passou e o mundo inteiro meio que desembarcou da estação diesel. O pico de popularidade foi lá por 2015, mas no mesmo ano estourou o escândalo do Dieselgate da Volkswagen e aquilo foi um tiro de misericórdia na reputação do diesel. Hoje a conversa global é outra, o foco é total nos carros elétricos, tanto que a Europa já está com data marcada para proibir a venda de qualquer carro a combustível. Então, a gente volta àquela pergunta. Ué, mas se o diesel de hoje é muito, mas muito mais limpo, não seria a hora de finalmente aposentar essa lei antiga? O problema é que hoje os obstáculos são tão grandes quanto os de antigamente, talvez até maiores. Primeiro, a gente ainda precisa importar diesel, e isso é um risco econômico. Segundo, liberar o uso para todo mundo poderia fazer o preço disparar para todo mundo, inclusive para os caminhoneiros. E o ponto final, o mais importante de todos, a indústria mundial já virou essa página. O dinheiro, a pesquisa, o futuro, está tudo sendo investido nos carros elétricos e híbridos, não mais no diesel. E toda essa história, essa jornada de quase 50 anos, nos colocou numa posição, bem, única. Hoje, o Brasil é literalmente o único país do planeta que tem uma lei proibindo carros de passeio a diesel. Só a gente. Sendo assim, o mais provável é que o cenário continue exatamente como está. O diesel vai continuar sendo o combustível dos caminhões, dos ônibus, do trabalho pesado, e os carros de passeio vão continuar nessa nossa dobradinha de gasolina e etanol até o dia em que a eletrificação deixar de ser futuro e virar o nosso presente de vez. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão, né? Ao tomar aquela decisão lá atrás, por causa de uma crise, o Brasil acabou fazendo uma coisa que nenhum outro país fez. A gente simplesmente pulou a era do diesel nos carros de passeio. E a grande dúvida que fica no ar é: essa nossa esquisitice histórica foi uma vantagem, que talvez nos deixou mais abertos para o futuro elétrico, ou foi só uma chance desperdiçada de ter carros muito mais econômicos e eficientes durante quase 50 anos?